Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento da ação que questiona a validade jurídica do inquérito das fake news. O relator da ação, ministro Edson Fachin, já havia votado pela continuidade das apurações. No Jornal da Justiça de hoje, você confere os detalhes desse julgamento e vai ver também. Presidente do STF, ministro Dias Toffoli, presta homenagem ao ministro Edson Fachin pelos 5 anos de atuação na corte. Edson Fachin é fiel seguidor e defensor do Estado Democrático de Direito, da igualdade, das liberdades, dos direitos fundamentais e da segurança jurídica. Ministério Público Federal denuncia a ativista Sara Geromini pelos crimes de injúria e ameaça contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O procurador da República, Frederico Lustosa, denunciou Sara por crime de injúria e ameaça. E ainda, a advocacia militar sob a perspectiva das advogadas é o tema do primeiro Congresso Online de Direito Militar. 6 palestras ministradas por advogados especialistas em direito militar irão tratar os mais diversos temas da área castrense. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje, em sessão virtual, o julgamento da ação que questiona o chamado inquérito das fake news. Na última quarta-feira, o relator ministro Edson Fachin votou pela constitucionalidade das investigações sobre notícias falsas, denunciações caluniosas, ofensas e ameaças a ministros do STF e seus familiares. Agora, mais 2 ministros foram favoráveis à continuação do inquérito. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal não têm monopólio de investigações criminais. E ao abrir o inquérito das fake news, o Supremo cumpre o dever constitucional de zelar pela segurança dos membros da Corte. Não há democracia sem um poder judiciário independente. E não há poder judiciário independente sem juízes altivos e seguros. Coagir, atacar, constranger, ameaçar, atentar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra seus magistrados, contra os familiares dos magistrados, é atentar contra a Constituição Federal, é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado de Direito, é atentar contra a defesa intransigente dos direitos humanos fundamentais. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto de Alexandre de Moraes. Ele considerou ainda que a investigação de ataques ao STF, com ameaças de morte e prisão dos integrantes do tribunal, é um caso de legítima defesa. Numa democracia, vigora a liberdade mais ampla possível, mas as instituições democráticas precisam ter mecanismos de autodefesa. A democracia precisa ser capaz de agir em legítima defesa, dentro da Constituição, dentro das leis, sempre com proporcionalidade, mas as instituições não podem ficar estáticas, paralisadas ou amedrontadas diante de movimentos que visem a destruí-las. O julgamento da validade do inquérito das fake news começou na última quarta-feira com o voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele afirmou ser inadmissível, no Estado Democrático de Direito, a defesa da ditadura e do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Bom, o julgamento continua agora à tarde com o voto da ministra Rosa Weber. E na abertura da sessão desta quarta-feira, o plenário do Supremo fez uma homenagem ao ministro Edson Fachin. Ele completou 5 anos como integrante do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin completou 5 anos no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, 16 de junho. Ele assumiu a vaga de Joaquim Barbosa. Antes de ocupar a cadeira no STF, enfrentou a mais longa sabatina da história da Corte, 11 horas de arguição. No Supremo, assumiu a relatoria da Operação Lava Jato após a morte do ministro Teori Zavascki. Também foi o relator de casos emblemáticos, como o mandado de injunção que criminalizou a homofobia
e as ações que liberaram doação de sangue por homossexuais e mudança de nome de transgêneros. Na abertura da sessão desta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou a postura de Edson Fachin na condução de todos os trabalhos na Suprema Corte. Edson Fachin é fiel seguidor e defensor do Estado Democrático de Direito, da igualdade, das liberdades, dos direitos fundamentais e da segurança jurídica. É também um magistrado rigoroso em suas análises e votos, atento aos entendimentos dos pares e sempre aberto ao diálogo, tão essencial à função judicante e essência da própria democracia e razão de ser dos colegiados. Por meio de votos emblemáticos, o ministro Edson Fachin tem ajudado a formar a sólida jurisprudência deste tribunal na defesa da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. Advogados que acompanharam a sessão e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediram a palavra para também homenagear Edson Fachin. O ministro Edson Fachin, na sua carreira como advogado e como professor, se notabilizou como uma das principais lideranças na constitucionalização do direito civil e, com todos os méritos, foi nomeado e muito agrega para os debates do egrégio Supremo Tribunal Federal. Festejamos nessa data este momento ímpar para Vossa Excelência, para a Suprema Corte, para os seus jurisdicionados. Nos votos de continuado sucesso e de parabéns. Ministros do STF também se juntaram na homenagem ao colega. Um grande juiz, grande jurista, professor, que como poucos sabe reunir na medida exata grande competência e inteligência com uma refinada sensibilidade e enorme gentileza no trato com as pessoas. Emocionado, Edson Fachin agradeceu a homenagem. Muito obrigado de todo o meu coração e é uma honra compartilhar da bancada do Supremo Tribunal Federal com Vossa Excelência, com as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, com os ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Digo a Vossa Excelência e a todos que estou em casa e por isso a minha alma está em paz. E o Ministério Público Federal denunciou a ativista Sara Fernanda Geromini pelos crimes de injúria e ameaça praticados contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As ações de Sara Geromini, popularmente conhecida como Sara Winter, foram veiculadas nas redes sociais. Ela utilizou o recurso para ameaçar e atingir a dignidade e o decoro do ministro Alexandre de Moraes. Nesse caso, o procurador da República, Frederico Lustosa, denunciou Sara por crime de injúria e ameaça. Caso condenada, ela será obrigada a reparar Alexandre de Moraes em valor mínimo de R$10 mil por danos morais. Na manifestação da denunciada em frente ao STF, utilizando capuzes e tochas, o procurador disse que o ato está inserido no contexto da liberdade de expressão. Por fim, quanto ao eventual pedido de prisão preventiva, Frederico Lustosa argumentou que não foram verificados requisitos jurídicos que o justificassem no âmbito da investigação. E veja a seguir, plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprova critérios para a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as eleições deste ano. Os detalhes você confere daqui a pouquinho. Continue com a gente. A Constituição é a bússola política de uma nação. Ela aponta o norte para o qual nós devemos rumar. Apesar dela não apontar diretamente qual caminho nós temos que seguir, ela traz os princípios segundo os quais, se os obedecermos, teremos uma maior probabilidade de acertarmos o caminho para o nosso destino. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou os critérios para a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as eleições de 2020. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi criado em 2015. Desde então, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral definir como é a distribuição dos recursos do fundo para os partidos políticos.
Para as eleições de 2020, o TSE precisou observar duas novidades: alterações nos critérios para a repartição das verbas do fundo eleitoral e a aplicação da cláusula de desempenho, que proíbe o repasse de verbas públicas para legendas que não alcançarem determinadas metas. O parágrafo 3º excepciona expressamente a situação dos deputados federais que migraram para outros partidos, aspas, em razão de o partido pelo qual foram eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal, que é justamente o que instituiu a cláusula de barreira. Deve ser considerada a situação em que o partido se extingue ao ser incorporado ou ao se fundir com outro. Devem ser consideradas as retotalizações determinadas em decorrência de alteração jurídica da situação de candidatos. A totalização é a etapa na qual são aplicadas as regras relativas à destinação de votos, realizando a conversão destes em cadeiras de acordo com a situação dos candidatos. O TSE também definiu que o dia 1º de junho vai ser a data final para a análise das variáveis da distribuição do fundo. 2% do fundo são divididos igualmente entre os partidos. 35% são repartidos entre legendas com pelo menos um deputado federal eleito, sendo que essa parte é repassada proporcionalmente aos votos conseguidos na última eleição geral. 48% distribuídos na proporção da representação do partido entre as vagas na Câmara dos Deputados. E 15% divididos usando como base a representação das legendas no Senado Federal. Para a parcela do Senado que foi renovada na última eleição geral, as cadeiras serão contabilizadas para os partidos para os quais foram eleitos. E para a parcela do Senado que não foi renovada, ou seja, para senadores que estavam no primeiro quadriênio na data da última eleição geral, as cadeiras serão contabilizadas para os partidos aos quais estavam filiados na data da última eleição geral, independentemente do partido pelo qual foram originariamente eleitos. Os critérios foram aprovados de forma unânime, assim como os pedidos de alguns partidos políticos. Agora, a área técnica do TSE vai recalcular as quantias que devem ser repassadas aos diretórios nacionais das legendas. Essas informações vão ser publicadas no site tse.jus.br. E agora, um esclarecimento sobre as eleições de 2020. A Constituição Federal prevê a realização das eleições municipais no primeiro domingo de outubro e um eventual segundo turno no último domingo do mesmo mês. Portanto, qualquer alteração depende de uma emenda constitucional a ser aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional. Por essa razão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, já afirmou que a Justiça Eleitoral ela não pode fixar uma data para o adiamento das eleições deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus, ainda que haja consenso entre os especialistas em saúde pública sobre a necessidade de adiar, pelo menos por algumas semanas. O ministro Barroso, mais uma vez, enfatizou que isso só pode ser feito por meio de uma emenda constitucional do Congresso Nacional. Bom, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho completou 15 anos. E para celebrar a data, ministros da atual gestão e que já passaram pela direção do órgão gravaram depoimentos sobre o papel fundamental do Conselho para a Justiça do Trabalho do país. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, fez um depoimento especial em celebração aos 15 anos do CSJT. A ministra falou dos desafios de exercer a presidência do órgão em plena pandemia de coronavírus e da adaptação da Justiça do Trabalho neste momento. Neste ano de aniversário, nós podemos afirmar que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e toda a Justiça do Trabalho estão conseguindo enfrentar e superar as adversidades que foram trazidas em decorrência desta pandemia de forma a mais eficiente possível. Tenho certeza
que é um período difícil, mas um período em que será essencial, né, para reafirmar, né, a própria importância do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Justiça do Trabalho perante a sociedade. Um período importante porque nós estamos nos superando. Para celebrar a data, o Conselho promoveu uma série de reportagens e vídeos institucionais, além de depoimentos como o da ministra e de integrantes e representantes da Justiça do Trabalho. Em um dos depoimentos comemorativos, o vice-presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, destacou a atuação e a importância administrativa do órgão. Tem uma competência extensa definida pelo regimento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e uma atuação extremamente profícua no âmbito da Justiça, como um órgão de coordenação onde todas as atividades patrimoniais, sobretudo dos tribunais, têm verificação por assessorias técnicas muito especializadas e contribuem sobremaneira para a criação e extinção de cargos, varas, e é um órgão central na atuação e na eficiência da Justiça do Trabalho. Desde que foi instalado, o CSJT tem colocado em prática diversos projetos, como o Processo Judicial Eletrônico, o PJE, o Programa Trabalho Seguro, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, além de promover a conciliação e a execução trabalhista em todo o país. Graças à atuação do Conselho, a Justiça do Trabalho hoje tem uma marca única, uma conquista importante que reforça a integração de todos os tribunais do trabalho do país. E no próximo bloco, as informações sobre o primeiro Congresso Online de Direito Militar. Eu entrevisto ao vivo a ministra do STM, Maria Elizabeth. Daqui a pouquinho, fique com a gente. A Constituição Federal direciona as ações da sociedade e do poder público na garantia da realização de direitos a todos os cidadãos. A advocacia militar sobre a perspectiva das advogadas é o tema do primeiro Congresso Online de Direito Militar, que vai até amanhã com transmissão ao vivo pelo YouTube. O objetivo é fomentar o estudo e a prática do direito militar junto à advocacia brasileira. A ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, fará a abertura do evento com uma palestra magna. No segundo dia de congresso, 6 palestras ministradas por advogadas especialistas em direito militar irão tratar os mais diversos temas da área castrense. Entre os assuntos a serem abordados estão a atuação da defesa no processo judicial criminal militar, a investigação defensiva, o abuso de autoridade militar e as prerrogativas do advogado. O Congresso Online de Direito Militar será um evento muito importante a debater o direito militar sob a ótica, sob a perspectiva das advogadas militares. Em sendo um ramo predominantemente masculino, é muito importante que haja esse novo olhar, essa visão sob a ótica das advogadas, de sua atuação e com temas muito relevantes e atuais. Bom, sobre o primeiro Congresso Online de Direito Militar, eu converso agora ao vivo por Skype com a ministra do Superior Tribunal Militar, a Maria Elizabeth Teixeira Rocha, que já está conosco aqui na tela. Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade, ministra. Muito obrigada, sou eu quem agradeço o convite para poder falar sobre um tema ainda tão desconhecido da sociedade civil, que é o direito militar. Bom, e esse evento ele será composto apenas por mulheres, é isso? Quero abrir também com essa importância a ministra Maria Elizabeth, que foi a primeira mulher a integrar o STM, o Superior Tribunal Militar, né, ministra? É verdade, é verdade. Esse congresso online, que deveria ter sido realizado no dia 22 de maio em Salvador, por conta da Covid-19, não foi possível, então, todos nos reunirmos. E ele é promovido pela Associação Brasileira Feminina de Ciências Militares, uma associação constituída exclusivamente por mulheres, não entregam apenas as advogadas, mas também integram a associação magistradas, militares, e tem como presidente a doutora Ana Saraiva e como secretária-geral a doutora Juana de Brito Rangel Guerra.
E foi uma iniciativa inédita, uma iniciativa pioneira e extremamente importante dessas advogadas valorosas, exatamente para rediscutir essa definição dos papéis sociais na sociedade. A senhora colocou que eu fui a primeira mulher a ingressar, e ainda sou a única, né, nos 212 anos da Justiça Militar da União, que é a justiça mais antiga do Brasil. E, de fato, acho que há um lapso muito grande do empoderamento das mulheres nos espaços de poder. Todas nós sabemos que a contemporaneidade ela pressupõe hoje uma construção do processo de feminização. E esses estereótipos carcomidos pelo tempo do patriarcalismo devem ser cada vez mais superados, porque numa sociedade pluralista não existe espaços, né, para estamentos exclusivistas ou para posturas neutras. E por isso essa associação é tão importante, né, porque ela redefine, né, os espaços de ocupação das mulheres e mostra que lugar de mulher também é dentro da justiça castrense, dentro dos quartéis, e que eles deixaram de ser espaços de masculinidades exclusivamente, mas também dão hoje lugar a várias diversidades de gênero. Ministra, é interessante também que esse congresso vem num momento em que o direito militar ele tem ganhado protagonismo na sociedade, né? Tem sido mais visto e mais valorizado também, digamos assim. É verdade, realmente houve várias leis que foram promulgadas no ano passado, que ampliaram a nossa competência, que é a Ratione Legis, e também o direito militar hoje vem sendo pedido nos concursos públicos da Defensoria, que atua predominantemente na Justiça Militar castrense. Os nossos réus são, em sua maioria, hipossuficientes e dependem da Advocacia do Estado para serem defendidos, a Advocacia Geral da União, que também faz a defesa dos oficiais. Portanto, o direito militar hoje ele vem ganhando um espaço muito grande, né, de visibilidade entre os operadores do direito, porque apesar da justiça militar, como eu disse no início, ser a justiça mais antiga do Brasil, ainda existe um profundo desconhecimento dos próprios operadores do direito sobre ela. E nesse sentido, esses congressos online que já tem mais de 1.000 inscritos, né, porque eles têm um escopo muito maior, né, em termos de participação do que os congressos presenciais, eles ajudam a difundir um direito, né, que é desconhecido, mas é extremamente importante. Vamos lembrar mais uma vez, terá transmissão online, vai até quando, ministra? 17 e 18, né? 17, ou seja, começa hoje e vai até amanhã, e a senhora já colocou, né, os temas que serão discutidos, são temas extremamente importantes, são temas que perspectivam a questão do gênero, como a violência contra a mulher militar, a atuação das advogadas dentro da justiça militar, mas que apesar de terem um olhar feminino, eles são importantes para todos os operadores do direito de uma forma geral, e não apenas para as mulheres advogadas. Conversei aqui ao vivo com a ministra Maria Elizabeth Teixeira Rocha, lá do STM, Superior Tribunal Militar. Muito obrigada mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. E uma boa tarde para você também que acompanhou mais esta edição do Jornal da Justiça. Muito obrigada pela sua companhia. Quero lembrar aqui que às 14h tem sessão plenária novamente com transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. Tchau, tchau.